Olá, está começando o RCTV Notícias, eu sou Vanessa Brolo, te faço companhia a partir de agora. Hoje eu converso aqui com a doutora Natália Guazelli. Olá, doutora, tudo bem? Olá, Vanessa, muito obrigada pelo convite, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Gente, a doutora é advogada corporativa, integrante da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Paraná. E hoje ela veio aqui falar sobre uma determinação a partir deste ano para as empresas que assumem um novo compromisso, que é, sim, cuidar da saúde mental dos seus colaboradores. Doutor, o que muda para as empresas? Em agosto do ano passado, surgiu uma portaria fazendo uma alteração na NR1, que é uma norma regulamentadora. Então, eu queria primeiro explicar brevemente o que é uma norma regulamentadora. A CLT prevê uma série de direitos e deveres e alguns deles não estão ainda dispostos na CLT. Então, as normas regulamentadoras, elas vêm de forma suplementar à CLT para deliberar sobre algumas questões. Especificamente a NR1, ela vai tratar sobre as questões de saúde e segurança no trabalho. E como o Brasil vive uma verdadeira crise de saúde mental, com afastamentos, mais de 500 mil de afastamentos em decorrência de saúdes ocupacionais, de doenças ocupacionais, no ano passado o governo então determinou através dessa portaria que a partir de maio de 2025 as empresas passam então a ter obrigação com questões psicossociais dos seus colaboradores. Ou seja, além das normas relacionadas à segurança física, corriqueira do ambiente de trabalho, a parte psicossocial passa a ser de responsabilidade também dos empregadores. Ou seja, dar atenção para essa questão, porque muitos funcionários, colaboradores, a gente sabe, estão adoecendo sim no ambiente de trabalho, então agora as empresas vão ter que cuidar disso também. Exatamente. Inclusive, o Brasil cresceu em 68% de casos de afastamento médico por doença ocupacional. Nossa, que número alto, doutora. Exatamente, e foi o maior nos últimos 10 anos, e inclusive essa medida veio como uma forma, então, de mitigar esse tipo de situação. Então, ambientes em que há muita pressão, em que os conflitos entre os colaboradores não são bem gerenciados pelos empregadores, uma cobrança sobre as lideranças, né, ou cobrança sobre metas excessivas que geram repercussão na saúde do funcionário, passam, então, a ser mais cuidadosas em relação ao ambiente de trabalho. E essa medida pode se refletir, por exemplo, em menos ações trabalhistas? Com certeza, Vanessa, na medida que as empresas estabelecem um ambiente corporativo que seja adequado, respeitoso, que cumpra as normas, né? Então aqui a gente precisa entender que direito à saúde mental não é um privilégio, é um direito que as empresas passam então a finalmente se responsabilizar por isso. E naturalmente, com um ambiente melhor, a tendência é diminuir o turnover, ou seja, a rotatividade de colaboradores, diminuir as queixas em relação à questão de dano moral ou até mesmo de descumprimento de normas trabalhistas. Sim, porque o que acontece hoje, as empresas reclamam muito, né, desse turnover, dessa rotatividade, mas muitas não oferecem condições nem do funcionário ficar. É um momento de reflexão importante. Com certeza, o turnover é um sinal muito grave de que essa empresa precisa revisar o seu ambiente corporativo. De repente, normas internas, algum tipo de canal que ela inclua ali para realizar esse tipo de participação também do empregador. E essa é uma das mudanças da NR1. Ela traz também essa possibilidade do empregado participar ativamente da construção de um ambiente laboral mais saudável. Ou seja, todo mundo conversando, entrando num acordo sobre esse ambiente saudável. Todos se beneficiam, sem dúvida nenhuma. E até aumenta a produtividade, não é, doutora? Com certeza, os números aí, recentemente teve aquele programa do 4 Days Week, que eram 4 dias de trabalho durante a semana. As empresas que participaram noticiaram um aumento de produtividade muito superior àquele da rotina de trabalho normal. Inclusive com colaboradores mais felizes. Que maravilha. Muito obrigada, doutora, pela sua participação Obrigada. e pelas explicações. Muito obrigada. Esse foi o RCTV Notícias e a gente se encontra em breve. Tchau!